Seja bem-vindo, excelências. Hoje, Evandro Liberato fala com vocês. Hoje, eu, com muito orgulho e com muita honra, recebo na minha casa um dos maiores profissionais do direito que o Estado de Goiás produziu para o Brasil. Ele tem 40 anos de idade, torcedor do Vila Nova, é professor, é atualmente o diretor da Escola Superior de Advocacia, na Seccional Goiás, é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Além disso, não sei como consegue, é conselheiro da Ordem dos Representantes do Estado de Goiás em Brasília. Ele também é professor. Já tive a honra de palestrar juntamente com ele na saudosa Salgado de Oliveira. Até fui pego de surpresa nesse dia, por quê? O professor vai falar assim, você vai falar da 13.417, reforma trabalhista. Aí chegou e falou assim, chegou ele, chegou a nossa estrela. Eu falei, inventa alguma coisa aí, Evandro, vamos falar de alguma coisa, mas o tema é dele. Mas graças a Deus foi tudo bem. Então tenho a honra de apresentar para vocês hoje Dr. Rafael Lara. Seja bem-vindo à minha casa. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque o pessoal vai democraticamente ouvir quando bem entender e assistir também. Obrigado, uma honra, Evandro, estar aqui hoje contigo. Estou muito feliz mesmo da gente poder compartilhar esse momento. Tenho certeza que ainda compartilharemos muitos outros, mais do que aquela palestra, esse nosso podcast de hoje. Vamos estar sempre juntos aí nessa caminhada na docência, na advocacia e em tantos outros projetos. Muito obrigado. E a honra toda minha. Como nós estamos num período já de campanha, né, para que Vossa Excelência seja aí o nosso candidato eleito pela Advocacia do Estado de Goiás, eu gostaria de fazer algumas ponderações e perguntar alguns temas que hoje nós vamos enfrentar para que durante o exercício desse triênio o senhor possa fazer em nosso direito em prol da gente, perfeito? A primeira questão que eu queria enfrentar com o senhor é sobre a questão das custas judiciais hoje no Estado de Goiás. E uma das propostas do senhor é que toda a classe, né, e juntamente com o poder legislativo, a gente possa resolver com o judiciário essa questão que é muito difícil para todos nós, principalmente para a sociedade goiana em relação às custas. Então, o primeiro tema que eu queria enfrentar com o senhor é sobre isso. O que a OAB vai fazer para que as custas judiciais sejam reduzidas? Dr. Rafael Lara. Olha só, a gente precisa remontar um pouquinho. Eu costumo dizer que para a gente olhar para o futuro, a gente tem que entender o passado. Porque o passado traz sempre grandes lições. E há mais de 30 anos que as custas judiciais em Goiás, elas são as mais caras do Brasil. Custas judiciais caras, elas representam o cerceamento de acesso ao judiciário, do direito constitucional de qualquer cidadão acessar o judiciário. E para nós aqui na OAB, na advocacia, tão grave quanto, impacta o nosso mercado de trabalho. Acho que os colegas advogados que nos assistem com certeza já perderam um cliente por uma guia de custas ou perderam honorários por uma guia de custas. Aqui em Goiás, se você tem uma demanda em torno de R$100 mil, você paga R$4, R$5 mil de despesas processuais. Então, um valor que desestimula a parte buscar a reparação de seus direitos. E também, ainda olhando para o passado, nós percebemos que o que se poderia fazer do ponto de vista jurídico no combate às custas já foi feito, inclusive na nossa gestão. Nós fomos ao CNJ, perdemos, não Goiás perdeu, a advocacia brasileira perdeu. CNJ entendeu que o tema ele é legislativo. É a Assembleia Legislativa que tem competência, com a iniciativa do Tribunal de Justiça. Agora, esse ano, com aproximadamente 25% de recomposição inflacionária do IGPM, um índice que estourou, né? A OAB Goiás diligenciou, brigou e mais uma vez foi dito que é competência legislativa. Até conseguimos agora a OAB Goiás para que no ano que vem o índice seja mudado para o INPC. Mas esse ano nós amargamos um aumento impossível de se acompanhar com a realidade brasileira. Qual que é o nosso grande projeto? Um grande pacto da sociedade civil no combate ao alto valor das custas judiciais. O que seria esse grande pacto?
Nós temos dialogado já com entidades da sociedade civil, diversas delas, feito convites para conversar, visitado, e o que a gente percebe é que todas essas entidades, todo o setor produtivo, sofre com as custas judiciais e quer uma iniciativa concreta e real de redução das custas, mas temem uma reação. Temem ser pequenos demais para algo tão grandioso quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E o que a gente quer? Nós percebemos que pesa sobre os ombros da OAB ser a voz dessa entidade civil e dizer o que toda a sociedade quer gritar, que é um basta ao alto valor das custas judiciais. E nós seremos o primeiro dessa fila com essa bandeira para iniciar esse grande pacto com diálogo e, se necessário for, uma grande mobilização da opinião pública, da imprensa. Façamos até corridas contra as custas, manifestações, jogos esportivos. Mobilizemos a opinião pública para repensar as custas judiciais. Porque se o tema é legislativo, ele é social e político. Se o tema é social e político, é assim que a gente vai enfrentá-lo. E aí você poderia me perguntar, e por que isso nunca foi feito? Primeiro que a nossa gestão tentou, do ponto de vista jurídico e do diálogo diretamente com o tribunal. Percebemos que precisamos de uma outra alternativa. E hoje eu me coloco à disposição dessa alternativa porque, se Deus quiser, uma vez eleitos, serei o primeiro presidente da história da OAB Goiás que não vive do Tribunal de Justiça e que não precisa ter receio a qualquer reação que venha ao combate às custas judiciais. Satisfeito, doutor Rafael? Muito bom. A sociedade realmente vai agradecer que nós sejamos o longa-manos, realmente, de fato, da sociedade, no sentido de que o acesso seja um pouquinho maior e melhor da sociedade ao poder, o próprio poder judiciário. A segunda questão que eu queria abordar com o senhor, nós tivemos recentemente um caso em que o advogado foi algemado e foi espancado na Praça da Bíblia. E a atual gestão, ela se mobilizou e mostrou a força que realmente os advogados têm e as advogadas têm, junto à mobilização social. Tanto é que nós tivemos resultados, tanto sociopolíticos em relação a isso. Mas o senhor quer inovar ainda mais, o senhor quer melhorar ainda. Qual que seria a questão, uma coisa que nos protege em relação ao exercício profissional do advogado? Qual que é a proposta do senhor em relação às prerrogativas do advogado no exercício da sua profissão? Prerrogativas é o tema em que a gente não pode afastar ele de uma eleição e de uma gestão da ordem. Com certeza, em que pese todas as missões constitucionais e todo o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, prerrogativas é o tema de linha de frente. Nós temos e teremos sempre um combate intransigente a qualquer tipo de violação de prerrogativas. E é curioso a gente pensar nas prerrogativas, porque prerrogativas ela varia, a violação às prerrogativas varia de acordo com o tempo. Por exemplo, a advocacia criminalista aqui no estado de Goiás. Ela, até antes da pandemia, nós tínhamos uma situação junto ao sistema prisional devidamente organizada, ajustada. A gente tinha dia a dia um ou outro problema que acabava se precisando de solução, mas com a pandemia e todo o repensar político do relacionamento do sistema prisional com a advocacia, nós passamos a ter problemas mais sérios. E estamos trabalhando diuturnamente na solução de todos esses problemas. Na gestão do presidente Lúcio Flávio, nós criamos a primeira Procuradoria de Prerrogativas do Brasil. A primeira Procuradoria de Prerrogativas profissionalizada do Brasil. E ela é justamente, num caso como Dr. Orcélio, como você disse, literalmente agredido em praça pública, ela é quem acompanha de perto o desenrolar. E é por isso que nós vimos aqueles covardes serem presos depois do que aconteceu. Porque a Procuradoria de Prerrogativas, de forma profissional, acompanhou o inquérito, acompanha na corregedoria e não vai parar. Vai até o final buscando garantir a condenação criminal e também administrativa daqueles envolvidos nisso. Agora,
Para a Procuradoria de Prerrogativas, criada na gestão do presidente Lúcio Flávio e fortalecida na nossa segunda gestão, nós pretendemos regionalizá-la. Levar ela para o interior, para perto da advocacia do interior do estado, tornando ela mais próxima e mais efetiva do estado inteiro. Mas não é só isso. Nós fomos pioneiros aqui no estado de Goiás ao criar a Procuradoria de Prerrogativas profissionalizada. E seremos pioneiros aqui no estado de Goiás para criar a maior e mais efetiva comissão de prerrogativas do Brasil. Perfeito. Do Brasil. Como? Nós teremos, além da estrutura de presidência da comissão de prerrogativas, e hoje em todo o Brasil funciona presidência, vice-presidência, secretaria-geral adjunta, para atender todas as violações de prerrogativas, além dos membros. Só que nós queremos setorizar a comissão de prerrogativas, com vice-presidências especializadas e com olhar focado para cada tipo de problema. Então, na advocacia criminalista que eu já falei, teremos lá uma vice-presidência do sistema prisional, uma vice-presidência da advocacia criminalista extrajudicial e da advocacia criminalista judicial, para cuidar dos problemas com olhar focado. Mas teremos também uma vice-presidência de prerrogativas da advocacia previdenciarista, teremos uma vice-presidente de prerrogativas da advocacia trabalhista, entre diversas outras áreas de atuação, inclusive da advocacia pública, que vez ou outra esquecem as prerrogativas da advocacia pública, e até mesmo da mulher advogada, para que as mulheres tenham onde se socorrer e tenham um amparo adequado quando suas prerrogativas estiverem sendo violadas pelo fato de serem mulheres, o que ainda muito acontece no dia a dia forense, muito acontece no exercício profissional da advocacia, e nós teremos esse canal direto de combate à violação das prerrogativas das mulheres advogadas. O senhor entende então que, no caso de que cada comissão tenha uma parte específica de prerrogativas, vai fortalecer então a envergadura da advocacia no estado de Goiás? Exato. São dentro da comissão de prerrogativas, uma vice-presidência de prerrogativas para diferentes áreas de atuação. E essa vice-presidência, por afinidade lógica, vai acabar acompanhando o trabalho da comissão temática daquele assunto. Perfeitamente. Doutor Rafael Lara, dentro desse mesmo contexto pertinente à criação dessa vice-presidência de prerrogativa para cada comissão, uma das propostas do senhor é a criação de um aplicativo para que o advogado e a advogada eles sejam mais próximos para fazer sugestões, reclamações, fazer denúncias. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que vai ser feito esse aplicativo, que vai facilitar o acesso também do próprio advogado à sua entidade que o representa? Olha, os tempos mudam. E eu percebo que o futuro, ele chegou para a advocacia. Só que o futuro chega para a advocacia mais rápido do que talvez estivéssemos preparados para essa adaptação. A pandemia foi um acelerador do futuro, literalmente. Catapultou a advocacia para 2030, enquanto a gente estava lá engatinhando para chegar em 2020. Quiçá ainda com um certo atraso tecnológico, se a gente for pensar em outras profissões. Nessa seara, a ordem precisa estar à frente dessas mudanças e precisa se modernizar. Eu quero uma OAB que esteja no bolso e na bolsa de cada advogado desse estado de Goiás. Uma OAB que esteja ao alcance de um clique. Onde quer que o advogado esteja, ele tem uma OAB do seu lado. Em várias medidas. Não só para garantir que a advocacia possa pegar uma certidão, acompanhar um processo de seu interesse na ordem, fazer todos esses procedimentos que são comuns administrativamente, mas muito mais do que isso. Que ela possa viver a ordem e se servir da ordem nesse momento em prol do seu trabalho e da sua profissão. E eu vou citar 3 exemplos aqui que são provavelmente meus exemplos preferidos. Primeiro, prerrogativas. Dentro do aplicativo nós teremos
a aba de prerrogativas, onde eu acredito, Evandro, que cada advogado tem que ser um virtuoso combatente da violação de prerrogativas. E nesse aplicativo você vai poder filmar, gravar, tirar foto, juntar documento e registrar em tempo real ou para subir depois violações de prerrogativas. E a gente faz uma denúncia do desrespeito à advocacia que acontece nos balcões, nas audiências, no dia a dia, via aplicativo. A OAB trata essa denúncia e cada denúncia vira um procedimento correicional, onde aquela pessoa que violou as prerrogativas está vinculado. É verdade. Nós teremos soldados das prerrogativas em cada bolsa da advocacia desse estado de Goiás. Nós venceremos pelo cansaço. Teremos tantas representações quantos forem os desrespeitos a prerrogativas aqui da advocacia. Perfeito. Nós que lecionamos, a gente normalmente ensina para os nossos alunos de que não há hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Mas na prática, doutor Rafael, na prática isso não acontece. Então eu creio que diante desses mecanismos que a OAB 2022 vai começar a implantar, eu creio que a gente vai poder amortizar essa diferença que na prática efetivamente existe. Não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem exemplo. Existe um magistrado famoso aqui no estado de Goiás que fazia despachos ousados referindo-se à advocacia, que ele decidiu se aposentar, decidiu antecipar seu tempo de aposentadoria e abandonar a magistratura depois que a ordem começou a fazer isso. Uma medida correicional para cada desrespeito. Quando já se passavam de 50, ele decidiu deixar a toga. E é isso que nós queremos. Defesa intransigente das prerrogativas de cada advogado, de cada advogada do estado de Goiás. Mas quero falar de duas outras coisas que estão também no aplicativo e que acaba que são outras propostas que caminham junto aqui conosco. Evandro, acho que todo advogado já teve um cliente que não lhe pagou, não é verdade? Com certeza. Todo advogado já teve um cliente que não lhe pagou. Todo advogado já teve um cliente que você acabou deixando para lá. Não fuge até do país para não pagar o advogado. Olha só. Teremos, Evandro, uma Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB para duas pautas. Uma, para solucionar eventuais conflitos entre os colegas advogados. Às vezes um advogado surge em um processo que o outro colega já estava atuando, aí precisa definir ali como que ficarão os honorários de sucumbência. E uma Câmara de Mediação da Ordem vai ajudar a solucionar isso. Resolver. Mas a outra é justamente isso. Um advogado tem um contrato, um advogado tem uma situação em que não recebeu do cliente, e o advogado vai colocar, evidentemente, no seu contrato a Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB e vai submeter o contrato lá à nossa Câmara e a OAB de forma subsidiada. Que um dos grandes problemas, a gente acabou de falar, as custas judiciais mais caras desse país, quase. Então, de forma subsidiada, a advocacia vai contar com a ordem para ajudá-la a receber os honorários de inadimplentes. Eu confio muito nesse projeto. E isso tudo dentro do aplicativo. Você sobe o seu contrato, você descreve, você fala lá qual que é o problema, a OAB já vai atrás, já notifica aquela pessoa, já tenta já marcar uma audiência, já busca uma conciliação presencial ou virtual pelo aplicativo também. É a OAB ajudando a advocacia a receber os seus honorários no bolso, na bolsa de cada advogado. E uma terceira, que eu prometi só 3, né? Senão a gente acaba com o podcast aqui só no aplicativo. E uma terceira, imagina você, Evandro, um colega advogado que esteja em Anápolis, Uruaçu, Porangatu, Itumbiara, Posse, tá lá trabalhando e de repente chega lá um aviso de que vai ter um debate que lhe interessa na Comissão de Direito Criminal, na Comissão de Direito Tributário. Você fala, poxa, que legal esse assunto, eu queria acompanhar. Você pode entrar no aplicativo, vai na agenda do dia da OAB, vê lá que comissões que estão se reunindo, que cursos que tem lá, e lá dentro do aplicativo você já clica lá no link direto, porque toda reunião vai ser híbrida, porque a gente quer dar acesso à advocacia do interior, e você vai entrar nessa reunião, você não vai perder o seu debate, onde quer que você esteja no estado de Goiás, ou simplesmente aqui em Goiânia mesmo, do lado da ordem, mas você não quer sair de sua casa, conforto celular, ou quem sabe de perto da sua família. Perfeitamente. Então o senhor quer trazer, na verdade, trazer o direito eletrônico, o direito robótico
Tá, além de modernizar, aperfeiçoar da envergadura, Rob. Acho que síntese seria isso. Em síntese, é a advocacia vivendo o futuro e a ordem puxando a advocacia para o futuro. O futuro a gente vai fazer agora e nós somos o futuro que a gente quer construir. Maravilha. Doutor Rafael Lara, nobre amigo, uma das suas propostas é a criação, a instalação, a modernização, não sei qual o termo mais adequado, para que o advogado tenha um pouquinho mais de respeito dentro dos presídios em relação aos seus clientes. Então eu queria que o senhor falasse para a advocacia do Estado de Goiás qual é o projeto ou quais são os projetos dentro deste tema em relação à advocacia dentro dos presídios. Olha, uma coisa que é inafastável é o sigilo da conversa entre o advogado e seu cliente dentro de um presídio. Em qualquer lugar, mas especialmente no sistema prisional. E isso acontece por meio dos parlatórios. E a realidade disso no estado de Goiás é abissal. Nós temos presídios no estado de Goiás que têm parlatórios e que inclusive são equipados com modernos equipamentos, com câmeras para fazer a conversa, inclusive à distância, de dentro do escritório do advogado. Áudio, vídeo. E temos presídios no estado de Goiás que sequer tem um parlatório, sequer tem um espaço reservado para o seu cliente conversar com o advogado. E o que nós queremos trazer como proposta é que na próxima gestão a ordem vai trabalhar para que 100% dos presídios no estado de Goiás tenham parlatórios instalados. E vamos também avançar nos parlatórios eletrônicos para aquelas condições não impostas à advocacia, mas naquelas condições em que a advocacia possa evitar um deslocamento mais distante para falar com o seu cliente. Perfeito. O que eu percebo do senhor é que o senhor quer ser um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, que tenha as mãos dadas com o poder legislativo e com o poder judiciário. Isso é importantíssimo. Eu acho que o nível de parceria que a OAB pode estabelecer pode nos ajudar a que essas propostas sejam realmente implantadas. Tá? Dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar para o senhor também em relação à advocacia no estado de Goiás, criminal. Nós temos vários advogados criminais, e dentro desse contexto dos presídios, o senhor falou da instalação de câmeras. Isso está dentro das propostas do senhor. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Além de ter a questão da videoconferência que já está instalada, então nós não sabemos o porquê que ainda não foi implantada essa questão, mas eu queria saber do senhor o seguinte: como é que se estabeleceria esse critério de uma implantação de um sistema lá numa vara, lá numa comarca, à distância, que não tem condições financeiras de instalar essa proposta que o senhor está nos ofertando? Você falou do diálogo com o legislativo, diálogo com o judiciário. Eu sou uma pessoa de diálogo. A advocacia trabalhista nos talha no acordo e no consenso, não é? E eu acredito que a ordem ela tem uma responsabilidade grande com os poderes instituídos, seja eles legislativo, executivo, judiciário. Nós não podemos abrir mão da nossa independência. Isso não significa que tenhamos que ser inimigos. Nós temos que estar próximos o suficiente para ter condições de dialogar, mas distantes o suficiente para comparar as brigas necessárias. Esse é o papel da advocacia enquanto seu órgão de representação. E especificamente o que você falou em comarcas distantes, subseções menores, como é que funciona hoje? Nós temos determinadas cidades em que a ordem já faz esse trabalho. Muitas vezes a prefeitura fornece a mão de obra e a ordem compra o material. E aí faz-se a construção do parlatório naquele presídio. Então, são medidas criativas com investimento conjunto. Praticamente o que chamamos de parcerias público-privadas. E a ordem quer ser essa parceira porque isso é essencial para o exercício da advocacia. No Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 18ª Região, por exemplo,
Durante a nossa gestão foram instaladas a infraestrutura para colocar internet nos corredores da Justiça do Trabalho. E essa internet que ia ser instalada, Wi-Fi, na Justiça do Trabalho, seria para atender os servidores, os magistrados. A advocacia disse, olha, a advocacia também precisa. E o tribunal respondeu, olha, mas para atender a advocacia a gente precisa de mais potência. E a gente não tem orçamento para essa potência. Então vamos sentar, vamos dialogar, vamos entender. Porque é interesse para nós facilitar o exercício profissional da advocacia com a internet Wi-Fi espalhada nos prédios do tribunal. Perfeitamente. E abriu-se o orçamento, abriu-se o que era possível, e nós identificamos ali que se a ordem custeasse parte do material de infraestrutura, do cabeamento e outros equipamentos, o orçamento seria o suficiente para a gente aumentar aquela capacidade, aumentar aquela extensão e poder servir a advocacia. É isso que se faz quando você tem uma gestão criativa, com os olhos voltados para o exercício da advocacia e com compromisso com a advocacia. E é isso que nós queremos ter na próxima gestão novamente. Perfeito. Doutor Rafael Lara, eu gostaria que o senhor falasse para nós, então, que dia que vai ser a eleição para que todos os advogados do Estado de Goiás estejam presentes, façam um esforço, dentro desse período pandêmico, mesmo com essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Que dia que vai ser a eleição? E o que o senhor espera, eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, triênio 22, 23 e 24? As eleições da OAB vão acontecer no dia 19 de novembro, sexta-feira, das 9 às 17, no Centro de Convenções de Goiânia, com entrada pela Rua 4, no centro. E eu espero que toda a advocacia compareça em massa. Os protocolos sanitários serão rigorosamente observados e nós estaremos lá recebendo a advocacia na festa da democracia, que é o dia do voto. Voto esse que a gente espera que honremos de cada advogado e advogada para sermos os representantes de toda essa advocacia para esse triênio 2022 a 2024. E eu gostaria que nesse triênio nós pudéssemos construir o futuro que a gente acredita. Nós somos a mudança que a gente acredita. Nós somos o futuro que nós queremos construir. E nós somos e nós vamos juntos fazer isso de mãos dadas com a advocacia do Estado de Goiás. Maravilha. O que eu percebo, modernização, inteligência na gestão, é perceptível em vossas palavras. Mas encerrando, um livro que marcou Rafael Lara Martins. Como os advogados salvaram o mundo. Uma frase marcante, doutor? Eu quero uma OAB mais combustível e menos freio. Um filme. Um sonho de liberdade. Esse também é meu. Empatamos, hein? Não é? Eu acho que nós empatamos também no time. Um time de futebol. Ila! Oh, que coisa linda! Doutor Rafael, eu e a minha turma, os meus sócios, lhe desejamos boa sorte nesse período eleitoral e que o senhor possa ser um presidente que nós já conhecemos com envergadura, modernidade, inteligência emocional, sabedoria, bem articulado e que nós tenhamos um AB ainda melhor do que nós já temos. Evandro, agradeço, recebo e mais que o desejo de boa sorte, quero contar com você e com sua turma no dia 19 de novembro com um voto e até lá com a multiplicidade desse que é com certeza o melhor projeto para a advocacia de Goiás. Boa sorte, presidente. Tamo junto.